nosso Senhor Jesus. Amém? Chegamos à reunião de serviço da conferência regional aqui em Raposa, para toda a região Cone Norte. Eu queria primeiro saudar todos vocês, né? Vocês vieram, alguns vieram de longe, cansados da viagem, mas estamos prontos para mais uma jornada aqui nesses 2 dias, né? O Senhor certamente tem palavra para nós tomarmos o nosso caminho, dando-nos direção e avançar mais um pouco, né, naquilo que o Senhor tem incumbido para nós. Ultimamente o Senhor tem nos dado muitas bênçãos quando nós praticamos a palavra. Nós somos fiéis à palavra profética, e o pouco que nós praticamos, o Senhor tem confirmado a sua palavra por meio de sinais, por meio de milagres, e a vida da igreja, né, está, pelo menos na maioria das igrejas, está acontecendo de uma forma maravilhosa. Os irmãos estão sentindo que nós estamos crescendo, e para muitos é o melhor momento, né, de toda a história da igreja, né, que nós estamos passando por momentos maravilhosos. Isso tudo, irmãos, porque é devido à nossa simplicidade em aplicar a palavra. Porque ao longo de todos os tempos, Deus sempre teve muita dificuldade de fazer o homem, né, entender que em cada época Deus ele tem o seu profeta, e por meio do qual Deus fala por meio dele, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, Moisés ele foi enviado por Deus para tirar o povo do Egito. Na verdade, a intenção de Deus era conseguir um povo, e esse povo seria um povo distinto de entre todas as nações da terra, que naquela época praticamente todas as nações adoravam ídolos, eram nações pagãs. Mas Deus queria ter um povo para si, um povo de propriedade exclusiva, e um povo que seja uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa, e uma nação que sirva ao Senhor, e faz da lei de Deus, faz das palavras de Deus, né, os seus estatutos, o seu mandamento, para que a obra de Deus possa ser realizada, né, por meio desse povo. Mas para toda a obra de Deus poder ir para frente, Deus então era necessário Deus então estabelecer o seu profeta. E no Antigo Testamento nós sabemos que Deus estabeleceu Moisés como o profeta. Ainda que quando Moisés tinha 40 anos, ele se achava capaz de, né, tirar o povo do Egito, salvar aquele povo debaixo da opressão de Faraó, mas Deus, né, não era o momento, e ele teve que fugir para o deserto de Midian. Depois de mais 40 anos, quando chegou aos 80 anos de idade, diante de uma cena com uma sarça queimando, e a sarça não se queimava, não se consumia, e Moisés estranhou, chegou perto, e Deus disse: tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde você pisa é a terra santa. Então, a partir daquele momento, Deus mostrou que Deus precisava usar Moisés como aquela sarça, para que o fogo pudesse ter suporte aqui na terra, para mostrar o poder de Deus sem consumir a sarça, sem usar a força natural do homem. Deus quer usar o homem, mas Deus quer usar o homem como suporte, Deus quer usar o homem como canal, mas Ele mesmo seria o poder para executar a obra de Deus. Irmãos, coloque isso na cabeça de uma vez por todas: nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus. A obra de Deus é realizada por próprio Deus,
através, não é isso, do seu poder. Nós não temos poder para fazer isso. Por isso que os ministros da nova aliança não são ministros da letra, mas são ministros do Espírito, porque nós sabemos que a suficiência não vem de nós. O poder é de Deus. Somos apenas vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Graças ao Senhor, Moisés viu aquela cena, ele entendeu, só que quando Deus o enviou de volta para o povo, dizendo que iria usá-lo para tirar o povo do Egito e que ele iria lidar com Faraó, Moisés temeu. Como eu consigo fazer isso? Não é isso? Então isso está em Êxodo capítulo 3, não é isso? Abre a sua Bíblia, Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, esse sinal é muito importante para pautar todo o seu serviço durante toda a sua vida. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus estaria enviando Moisés para essa grande tarefa, tá? Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu lhe enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando Deus envia alguém, e esse alguém faz a obra de Deus, que seria impossível ao homem fazer, essa mesma obra se torna o sinal de que Deus o enviou. Não sei se vocês entenderam. É isso que está escrito aqui. Vou repetir: este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, quer dizer, só para tirar o povo do Egito, veja quanto trabalho teve. Seria impossível um homem tirar aquele povo de uma nação poderosa debaixo das mãos de Faraó. Seria impossível, mas só pelo fato de tirar o povo, de Israel do Egito, já seria uma prova e sinal de que Deus havia enviado Moisés, certo? Mas não só isso, Deus nos tira do Egito, mas Ele tem um propósito, e o propósito é servir a Deus neste monte.
Então Deus nos tira do Egito, que já é uma façanha extraordinária. O homem nenhum consegue fazer isso. E Deus fez isso conosco, mas mais ainda, Deus nos colocou no seu monte para servi-lo. Isso, irmãos, é um tremendo de um milagre. Deus conseguiu reunir um povo para se tornar um povo dele, para servir a Deus. O homem que é egoísta, o homem que só pensa nele mesmo, só pensa nos seus próprios interesses, irmãos, agora Deus estaria pouco a pouco conseguindo um povo que sirva a Deus, que pensa em Deus, não pensa nos seus próprios benefícios, certo? Então, irmãos, esse então seria o profeta. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Portanto, irmãos, quando Deus envia alguém, Ele é o eu sou, Ele é a provisão de tudo, Ele é capaz de fazer tudo que Ele prometeu, que Ele planejou. Portanto, irmãos, nós estamos seguros. Quando nós temos uma palavra profética, nós estamos seguros, porque nós temos um Senhor que é o eu sou por trás, né? Então, irmãos, muitas coisas estão acontecendo entre nós, graças a Deus. Nesses últimos 2-3 anos, o Senhor vem confirmando todos os grandes itens da obra, as ferramentas que o Senhor havia nos dado a partir, através do ministério do irmão Dong. Todas aquelas ferramentas, desde a publicação de livros através da editora Árvore da Vida, depois vieram as cooperativas, depois vieram os colportores e depois vieram o jornal Árvore da Vida, o Bucafé, Expo Livro, SEAP, tantas coisas o Senhor nos deu como ferramentas, e agora o Senhor está intensificando o uso dessas ferramentas em muitas vezes mais. Isso mostra, irmãos, que o Senhor está por trás de tudo que está fazendo entre nós. Isso é para nos alegrar, irmãos. Eu fiquei muito alegre esses dias. Por quê? Porque nós acabamos de sair 2 semanas atrás, uma semana e pouco atrás, nós acabamos de sair de uma Expo Cristã em São Paulo, que é a maior feira de livros cristãos da América Latina. Irmãos, o Senhor fez de tal maneira, mexeu os pauzinhos, que alguns daqueles stands tradicionais não participaram, e nós acabamos virando a atração principal da feira. A publicidade que se fez, o reconhecimento do povo de que o Senhor nos fez brilhar naquela feira, não é isso? E todas as ferramentas da obra se tornaram conhecidas para quem visitou, desde o Instituto Vida para Todos. Irmão, de Instituto Vida para Todos, até um certo tempo atrás, era uma incógnita para o povo de Deus, eles não conheciam, mas nós começamos a descobrir que muitos pastores e muitos irmãos ouvem nossas mensagens. Não é à toa nós estamos pagando o preço, irmãos, para fazer transmissão ao vivo. Pouco a pouco tem um público cada vez maior acompanhando, só transmissão ao vivo, estão acompanhando. E aqueles que não puderem acompanhar a transmissão ao vivo, estão acompanhando depois a postagem das mensagens. E imediatamente muitos já estão se atualizando com o que o Senhor está falando. Irmãos, não pense que isso é uma coisa pequena, isso é uma coisa muito grande. O povo de Deus está acompanhando o falar de Deus atual. E em se praticando a palavra de Deus, a obra de Deus está avançando, está acontecendo, não é? E irmãos, eles estão
eles viram a associação do Instituto Vida para Todos com os livros da editora Árvore da Vida, com a Estância Árvore da Vida, que muitos conhecem e não haviam feito associação ao restante das ferramentas da obra. Eles passaram a dizer: mas são vocês, que maravilha! Aí ali nós também apresentamos o Bucafé, apresentamos a produção musical 288, né? Ali nós também mostramos várias produções infantis, né? O lançamento de livros infantis, lançamento de livro das mulheres, e os colportores na feira abrilhantaram aquela feira, né? Eles estavam em todo lugar, irmãos. Em poucos 3 dias e meio de trabalho ali na feira, os colportores conseguiram distribuir 2.700 livros. 2.700 livros ali, poucos dias. E os irmãos iam com alegria vestidos da camisa. Posso orar por vocês? Os irmãos iam com aquela camisa, né, principalmente a camisa preta, né? Posso orar por você? Aquilo ali estava em todo canto da feira. Os irmãos estavam em todo lugar orando com as pessoas, pelas pessoas, né, irmãos? Foi uma maravilha. Eles passaram a nos respeitar. O povo de Deus passou a nos conhecer e também a nos respeitar. Isso, irmãos, não é para a nossa fama. Isso é para que a palavra de Deus possa ser divulgada, né? Então, eu voltei tão contente, estava muito cansado, né? Aqueles 3 dias e meio de trabalho, eu ajudava os colportores ali, sentava ali para fazer autógrafo, né? E os colportores traziam as pessoas para eu autografar os livros. E isso tudo ajudou, né, a movimentar o estande. E também todo o tempo, né, tinha uma palestra sobre livro, uma palestra sobre lançamento, né, sobre alguma produção infantil, uma produção das mulheres. Irmãos, o nosso estande se tornou um estande principal da feira. Então, quem pode fazer isso? Só o Senhor pode fazer isso. E essa repercussão certamente haverá resultados mais longínquos, né? Certamente muitas pessoas, até hoje, tem pessoas que participaram da feira, estão se correspondendo conosco, querem nos conhecer melhor, querem vir numa reunião da igreja, querem conhecer mais livros, mais o nosso propósito. Irmãos, tudo isso é feito pelo Senhor. E sem falar agora o Expolivro. Irmãos, o Expolivro, graças a Deus, no ano passado, setembro do ano passado, o Senhor nos deu um sentimento de restaurar esse encargo, mas em setembro a gente só tinha coração para orar, não tínhamos, nem vislumbrávamos como conseguir restaurar esse encargo. Em dezembro, né, do ano passado, o Senhor já havia feito um milagre e entregue nas nossas mãos 3 carretas por R$30 mil cada uma. E 2 delas já estão rodando com muito sucesso. Irmãos, a mídia está nos acompanhando, né? Você sabe que no começo era assim: você vai para uma cidade e fala com o prefeito, fala com as autoridades da cidade e tal. Mas quem são vocês? Não sei o que tal. Mas hoje, por causa da mídia que está passando, alguns dos prefeitos perguntam: por que vocês não vieram na nossa cidade? Estão disputando para levar, né, o Expolivro, né? Isso por quê? Porque o Senhor está pondo a mão, né? E por onde o Expolivro Sudeste passou, Campinas, Campo do Jordão, Taubaté, São Carlos, Sertãozinho, agora chegou na cidade de Serra, Espírito Santo, né? Depois vai para o Rio de Janeiro e depois volta para mais uma etapa. E foi um sucesso. A mídia, a televisão, por exemplo, em São Carlos, a melhor reportagem foi feita pela Rede Globo, né? E também a Rede Record e outras mídias, né, fizeram essas reportagens maravilhosas. E também o Expolivro do Sul
saindo de Chapecó, só em Chapecó já mexeu com a cidade, mexeu com a região e está indo para Foz do Iguaçu. E o Expolivro daqui, nós visitamos ontem, né? Está tendo muita dificuldade porque ficou muito tempo parado na região de Salvador, ficou muito deteriorado e os irmãos estão reformando, estão tirando, né, as ferrugens, as partes mecânicas, hidráulicas, né, estamos restaurando e nós cremos que mais algum tempo também estará rodando, né, para a glória de Deus, para divulgar a palavra de Deus, né? Então, quem que está por trás disso, irmãos? Eu e você não temos autoridade, não temos força para isso. O próprio Senhor está pondo a mão nisso, tá? Então o Senhor envia o profeta, fala por meio dele, e o povo segue o que ele fala, ganha bênção, e o próprio Senhor confirma a palavra, né, com sinais, com milagres, e é exatamente o que está acontecendo entre nós. Irmãos, a minha maior alegria não é só o sucesso desses eventos, a minha maior alegria é com a confirmação de que essa é a obra do Senhor, que o Senhor está fazendo. Eu não tenho capacidade de fazer a obra de Deus, Deus está fazendo a sua obra, né? Vamos seguir tão somente, né, com simplicidade e obediência à palavra do Senhor. E também, irmãos, por exemplo, os colportores dinâmicos, o que está acontecendo? Nós, há pouco tempo atrás, nós tínhamos muita dificuldade em manter os colportores, e a venda, né, era de certa forma muito pequena, para poder a gente manter funcionando autossustentável, né, esse projeto. Mas graças a Deus, o Senhor usou um grupo de pessoas que confiaram na palavra do profeta. Era um grupo de cuidadores do irmão Dong. Eles não tinham capacidade nenhuma, nem, né, habilidade para fazer colportagem. O irmão Dong, de um dia para o outro, disse: vocês vão ser o PAC, posto avançado dos colportores. Eles falaram: mas nem colportores nós somos? E eles creram na palavra do profeta, oraram muito, e eles saíram com cara e coragem, depois de cheios do Espírito Santo, para a rua. E eles foram para a rua e Deus abençoou eles. Sabe, é o mesmo princípio do Avança Jovem aqui no Maranhão. O Senhor, quando você obedece à palavra profética, você é simples e pratica, o Senhor põe a mão. E assim, esses colportores, irmãos, simplesmente abriram, né, romperam uma barreira antiga da colportagem convencional. E a partir desse momento, eles passaram, nós começamos a ver que o grande segredo é que eles iam para as ruas com encargo pelas almas das pessoas, né? A preocupação deles não era só de vender livros. Eles estavam preocupados com a alma das pessoas, estavam preocupados em salvar as pessoas, estavam preocupados em orar pelas pessoas, pelas dificuldades das pessoas. Irmãos, com isso nós vimos o segredo da bênção. Não é uma técnica de venda, mas é seguir o encargo do Senhor. Aí o que aconteceu? Aí nós de repente descobrimos que esse é o caminho. Aí a igreja em Niterói, né, do estado do Rio de Janeiro, eles então começaram a promover que os irmãos pudessem também ter essa experiência de sair uma vez por semana e toda quinta-feira, ir para uma praça da cidade vestido da camisa "Posso orar por você", e eles começaram a ter muitas experiências disso. Então nós associamos os colportores dinâmicos com essa camisa "Posso orar por você", irmãos, isso explodiu no Brasil todo. As experiências, irmãos, são das mais variadas e mais milagrosas, não é? Os colportores saindo com essa camisa, os irmãos das igrejas saindo com essa camisa, irmãos, isso eu até pedi para não mudar nada. Põe do jeito que eles escreveram, do jeito que eles estavam, né? Por quê? Porque, irmãos, não adianta cada um querer fazer uma coisa melhor, fazer uma coisa diferente. Vamos fazer todo mundo igual, não é isso? Para as pessoas saberem que somos nós. E aí, irmão, isso pegou. Tanto é que hoje, né, em
boa parte do Brasil, as irmãs estão saindo, né, hoje, estão nas ruas, estão orando pelas pessoas, né? Posso orar por você, Outubro Rosa, né? As irmãs estão fazendo. Irmãos, isso está pegando fogo. Nós não somos um grupo de milhões de pessoas, mas as pessoas na rua estão vendo a gente. Nós somos de pouca força, nós não temos, né, tanta capacidade, mas Deus pôs a mão, e o povo, a nossa sociedade está nos conhecendo, está sendo influenciada por nós que somos um pequenino rebanho. Não temos tanta gente para fazer isso, mas o que fazemos, irmãos, é o que pouca gente consegue fazer. Por quê, irmãos? Porque estamos na bênção do Senhor, estamos sendo obedientes à palavra do Senhor, porque o Senhor mandou o profeta, falou, e nós estamos praticando essa palavra. Portanto, irmãos, nós temos que louvar o Senhor por esse bom momento. Vamos continuar, irmãos, descobrir, não deixe que isso aqui seja uma parábola para descer, certo? Que isso seja um ascendente até o Senhor voltar. Nós queremos que isso seja um ascendente, não é isso? Praticando cada vez mais até o Senhor poder voltar. Então, irmãos, vendo tudo isso, olha só a revolução que os comportores dinâmicos estão fazendo. A editora teve que imprimir 400 mil livros em kits 2 meses atrás, para atender a necessidade deles. E agora a editora está imprimindo o Alimento Diário Novo em kits, em 2 volumes de 4 semanas cada. Irmãos, esses kits de alimentos diários estão sendo um sucesso. As pessoas na rua estão tendo acesso à palavra atual, atualíssima, a palavra de última geração, vamos dizer assim, na última palavra do Senhor. Irmãos, a editora está imprimindo 73 mil kits por bimestre, que seriam, cada 2 meses, são 146 mil livros. E para terminar toda a série, são 3 vezes isso, são mais de 400 mil alimentos diários que terão de ser impressos nesses 3, 4 meses. No máximo 6 meses, né? Então, se somar com os 400 mil livros em kits, mais os 430 mil, né? Nós já, nesses 6 meses, estaremos distribuindo, irmãos, mais de 800 mil livros. Coisa sequer pensávamos antes, nem conseguiam pensar antes, e o Senhor fez esse milagre entre nós. E se você somar no ano todo, nós estaremos, irmãos, eu acho que esse ano nós estaremos distribuindo 1,5 milhão de livros. 1,5 milhão de livros, irmãos. Pasmem. E eu acredito, se nós continuarmos esse trabalho, ano que vem, nós vamos estar distribuindo 2 milhões de livros. 2 milhões de livros. O Brasil tem 200 mil habitantes. Se você dividir por 4 em número de famílias, tenha 50 milhões de famílias. 50 milhões de famílias, 2 milhões de livros por ano. Então são 25 anos para que cada família receba em casa um livro, claro, teoricamente. Mas de qualquer forma, irmãos, nós estamos fazendo diferença nesse país. Estamos levando a palavra que vai trazer o Senhor de volta para todos os lares dessa nação. Amém? Então, coisa nunca pensado antes. Irmão Dong pensava que para poder o Senhor voltar no ritmo que vinha vindo no tempo dele, ele falou: nós vamos levar mais 250 anos para o Senhor poder voltar. Mas, irmãos, hoje, com essa revolução toda, com essa aceleração, né, do Senhor usar todas essas ferramentas, irmãos, eu estou com esperança de ver o Senhor vivo. Não é?
reacendeu a esperança de eu poder ser arrebatado vivo. Por isso, irmão, eu estou trabalhando que nem um doido. Estou em toda semana, estou num lugar, não é isso? Dando palavra, ministrando, falando, ajudando. Para quê? Para amadurecer logo, irmãos, um grupo de vencedores coletivos. Para nós juntos sermos arrebatados como filho varão até o trono de Deus. Irmãos, é para isso que a gente se afadiga, é para isso que a gente labuta, porque nós cremos nisso, que o Senhor quer encerrar esta era. Não só isso, o Avança Jovem também está se alastrando, ganhando jovens. Claro que nós precisamos sempre nos aperfeiçoar, sempre, conseguir mais resultados. Então, mas graças a Deus, irmãos, começou tudo aqui no Maranhão, com um grupo pequeno de jovens, e eles começaram a, também com a simplicidade de estarem encabeçados e alinhados com a palavra atual, e o Senhor os abençoou muito. De poucos jovens, hoje já tem um grupo grande de jovens. Isso se alastrou para várias regiões, do Brasil e também da América do Sul. E a última semana passada, o Rivelino, vocês fizeram lá no Paraná, só em Cambé. Rivelino disse que na reunião de jovens mal conseguiam reunir 40 jovens, não é isso? E fizeram um Avança Jovem com a presença de 400 jovens, 300 jovens, 300 jovens. E eles estão dando continuidade a esse trabalho. Não é só fazer um evento, não. Irmãos, a nossa preocupação não é ter sucesso num evento. Presta bem atenção, as pessoas de fora, o cristianismo, se preocupam em ter sucesso nos eventos. Nós não nos preocupamos tanto no sucesso nos eventos. Nós queremos ver o sucesso duradouro. O nosso sucesso, irmãos, é trazer o Senhor de volta. Então, nós queremos crescimento e maturidade do povo de Deus, dos irmãos que servem, ganhando mais pessoas e cada vez mais pessoas, formando esse filho varão, que são os vencedores coletivos. Certo? E por outro lado, nós precisamos cuidar do deserto. Vocês aqui no Maranhão, no Pará, Piauí, Amapá, vocês precisam cuidar desse território. Tem muitas cidades ainda não tem a vida da igreja. Nós precisamos levantar, igreja e uma vida genuína da vida da igreja em cada cidade. Vocês têm encargo para isso? Os irmãos no Maranhão estão fazendo um projeto, de 3 doblôs, é isso? 3 doblôs para poder tomar todo o Maranhão para o Senhor. Os irmãos do Pará têm o seu projeto, os irmãos de Piauí, quer dizer, Amapá, quer dizer, nós vamos tomar esse deserto para o Senhor. Ainda que alguns não serão vencedores na vinda do Senhor, mas eles terão onde ficar ainda, viver a vida da igreja aqui na terra. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade. Então nós temos que fazer isso. E o Senhor está abençoando, todos esses itens. E, irmãos, os CEAPs, cada vez mais nós queremos transformar CEAPs em aperfeiçoamento de líderes. Para tudo precisamos de líderes. Para grupo familiar precisamos de líderes, precisamos, para pregação do evangelho, para comportagem, quer dizer, tudo precisamos de líderes. Líderes são o quê? São aqueles que não precisam fazer as coisas sendo empurrados. Eles tomam iniciativa, vão diante do Senhor, seguem a palavra profética, são obedientes e as coisas acontecem, por meio deles, porque eles não são pessoas passivas, são pessoas ativas e levam, o encargo para frente. Amém? Dito tudo isso, Moisés ainda tinha dificuldade. Deus usou Moisés grandemente para tirar o povo do Egito. 10 pragas, não é isso? Algumas das pragas os magos, os sábios do Egito conseguiam fazer, outros não. Mas de qualquer forma, a mão de Deus estava por trás, estava com Moisés. E na última praga não teve mais como Faraó resistir. E na praga da morte aos primogênitos dos egípcios,
Então Faraó finalmente libertou o povo do Egito. Esse povo então saiu, não é, do Egito com vitória, mas logo Faraó mandou seguir com seu exército para levar esse povo de volta, porque esse povo é mão de obra boa, são inteligentes, né? É uma mão de obra barata para o Egito. Então o Faraó não queria deixá-los sair. Eles são habilidosos, tal, e queriam trazê-los de volta. Mas quando chegou diante do Mar Vermelho, o povo clamou ao Senhor, e o Senhor fez um milagre, abriu o Mar Vermelho e o povo atravessou o mar a pé enxuto, e o exército de Faraó também seguiu, mas morreu no Mar Vermelho, indicando, irmãos, a travessia do Mar Vermelho, que é o nosso batismo, nosso desligamento final e total com relação ao Egito, com relação a esse mundo. A partir de lá, nós somos o nosso Senhor Jesus. Não mais vivemos para o mundo, não mais vivemos para os nossos interesses, não é isso? Só que no deserto, quantas dificuldades para a liderança de Moisés? Faltou água, murmuravam contra Moisés, contra Arão. Faltou carne, queriam comer carne, vontade de comer churrasco. Aí começaram a murmurar contra. Você imagina como é difícil ser líder na casa de Deus, né? É murmuração para cá, é murmuração para lá. Eles não conseguiam enxergar que Moisés representava Deus falando. O povo aqui na terra não tinha essa cultura de que se Deus falasse, irmãos, tudo está resolvido. Se nós crêssemos na palavra do profeta, que é a palavra de Deus, irmão, não precisa duvidar, as coisas serão feitas. Só que faltava essa cultura, é ou não é? Faltava essa cultura. Faltou isso, faltou aquilo. Então o povo, durante todo o tempo no deserto, só reclamava, só murmurava. Irmãos, nós também passamos por uma boa época nessa situação, não é isso? As igrejas, no tempos antigos, nós ficamos dando voltas pelo deserto, porque a gente não tinha visto tão claramente a questão da palavra profética e a eficácia de ser simples e praticar a palavra profética, é ou não é? Então nós ficamos dando voltas, muitas críticas entre nós, um querendo competir com o outro, um querendo ser melhor que o outro. Eu tinha ou não tinha esse clima? Eu espero que eu não tenha mais, tá? Se tiver, peço para o Senhor tirar esse clima entre nós, né? Ah, eu quero ser melhor que você. Irmão, aquela maneira antiga de administrar a igreja, irmão, tem que jogar fora. Concorrência, não existe concorrência entre nós, é ou não é? Vamos parar com isso, porque nós vamos ficar dando voltas, o povo sendo infantil, e não vamos sair do deserto. Quem vai prevalecer entre nós é o velho homem. Quem vai prevalecer entre nós é a incredulidade, é murmuração, é reclamação, competição, um querendo puxar tapete do outro, um querendo ser melhor que o outro. Irmãos, isso vai fazer a igreja se atrasar na obra de Deus. Graças a Deus, irmão, nós estamos em outra etapa. Se ainda tem algum ranço entre vocês, peço para o Senhor tirar esse ranço. Pelo amor de Deus, nós não podemos mais ficar nos demorando nisso. Temos que, irmãos, caminhar numa nova etapa. Nessa nova etapa, irmãos, somos membros do corpo de Cristo. Um olhando para o outro como membros do corpo de Cristo. Todos são importantes no corpo. Não queira prejudicar outro para você subir na vida. Na igreja não precisa disso. Quem fizer isso, na verdade, não vai subir na vida, vai subir na morte. Então, nós precisamos começar uma nova etapa, suportando-vos uns aos outros em amor, perdoando-vos uns aos outros, se caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Isso está em Colossenses 3, não é? Nós começamos
a ter compaixão um do outro, misericórdia um do outro, para que o Senhor possa avançar, fazer-nos avançarmos juntos, orar uns pelos outros, não é isso? Então, irmãos, essa nova etapa, eu tenho bastante esperança de poder obter esses vencedores coletivos. Por isso, irmãos, essa reunião de serviço visa, primeiro, mostrar para vocês a importância da palavra profética e reconhecer que Deus está usando um profeta, não é para exaltar o profeta, é para exaltar a palavra de Deus que realiza a obra. Chegou em Números 12, vocês se lembram do Número capítulo 12? Própria irmã de Moisés e irmão de Moisés, Miriam e Arão, começaram a duvidar da liderança de Moisés, não é? A queixa era que ele casou com uma mulher de Cuxi, mas o motivo principal era outra motivação no coração, que é a ambição. Não aceitavam que Moisés fosse o único que Deus usasse para dar a palavra profética. Deus também não tem falado por nós, só tem falado por Ele, sabe? Esse pensamento natural permeia no homem natural. Se a gente permanecer nessa cultura antiga, nós vamos ficar debatendo entre nós, por que você, por que eu, por que o Senhor fala só por você? Irmãos, isso só vai atrasar a obra do Senhor. Veja só, com essa unanimidade da palavra profética, todos nós seguindo adiante, olha quanta bênção, não é? Irmãos, o importante não é exaltar um homem ou não exaltar um homem, o importante é que a obra de Deus seja feita. Esse é o nosso objetivo. O nosso foco não está numa pessoa ou na outra pessoa, num feito, outro feito, um sucesso de um evento ou sucesso de uma coisa, não. O nosso foco está na realização da obra de Deus, sendo feita efetivamente e do jeito que Deus quer. Não edificar com madeira, feno e palha, mas edificar com ouro, prata e pedras preciosas. É uma obra que vai durar até a volta do Senhor. Portanto, irmãos, vamos partir para uma outra etapa. Por isso, irmãos, vocês são de 4 estados, uma região grande. Eu creio que o Espírito Santo está nos levando não só a esses 4 estados, mas toda a obra do Senhor, né? Eu estou pelo menos trabalhando para isso, para que nós, irmãos, não tenhamos nem mais diferenças territoriais, não tenhamos mais diferença de qualquer espécie entre nós. Nós somos um povo só, somos um corpo só, não é isso? É que o Senhor nos colocou cada um no seu espaço, no seu lugar, mas nós trabalhamos todos com o mesmo coração, na mesma obra, não é? Então, baseado nisso, irmãos, eu conversei lá numa viagem pelo Nordeste, né, passando por Pernambuco, Paraíba, e chegando no Rio Grande do Norte, e finalmente nós fomos até Fortaleza. Foi naquela viagem, irmãos, eu fiz uma coisa. Eu sinto que há uma necessidade de nós aperfeiçoarmos mais os irmãos líderes das igrejas. De certa forma, os irmãos que estão mais nas grandes cidades, nas capitais, têm melhor assistência, por causa das nossas conferências regionais, das nossas assistências, mas os irmãos que estão nessas cidades menores, no interior, não têm tanta assistência assim, não é verdade? Então, durante esse tempo todo, careceu de assistência para aperfeiçoamento dos irmãos que estão à frente de cada cidade. E esses irmãos, eles foram usados pelo Senhor, começaram um testemunho na sua cidade, não é isso? Muitas deles começaram na sua cidade, e eles nunca foram aperfeiçoados, nunca alguém deu assistência para eles, né? Assim, quando dá, ainda precariamente, e o Senhor precisa avançar de uma maneira mais sólida daqui para frente.
Como eu disse agora, que o Senhor quer ganhar um filho varão, o Senhor quer ganhar os vencedores coletivos, e o Senhor precisa avançar mais consistentemente daqui para frente. Não só nas grandes cidades, não só nas capitais, o Senhor quer ganhar todas as igrejas. Então eu conversei com os irmãos da região, né, do Nordeste, conversei com os irmãos lá no estado do Ceará, e indiretamente já envolvi vocês aqui da região, né, do Cone Norte, e eu encarreguei que o irmão Joquismar, juntamente com Jobson, com Carlos Silva, com os irmãos ali da região do Nordeste, e juntamente cooperando com vocês aqui no Cone Norte, né, tem aqui os irmãos aqui, o Zé Filho, o Kleiber, Edilando, o Lennon, né, e todos os irmãos, todos os cooperadores que cooperam com ele. Então eu juntei essas 3 áreas da obra para juntos nós elaborarmos um aperfeiçoamento, mas eu disse para eles, eu não quero aperfeiçoamento teórico. Chega de coisas teóricas, eu quero um aperfeiçoamento bem prático, um aperfeiçoamento de fato, né? Aí que aconteceu? Eles vêm trabalhando já há 6 meses, né? Já vem trabalhando há 6 meses, e algum resultado que eles já começaram, né, já conseguiram publicar em alguma coisa, ainda provisoriamente, já está sendo testado no meio de vocês. Está sendo testado tanto na região do Jobson e Carlos Silva, está sendo testado no Ceará, e está sendo testado também aqui. Aqui já, alguns de vocês já receberam algum tipo de... Eu quero fazer esse laboratório, quando isso, vamos dizer assim, tiver resultado, eu vou apresentar para todos os irmãos da obra. Toda a obra do Senhor precisa entrar nisso. De modo que nós queremos dar assistência para a liderança de todas as igrejas, ainda que fique numa cidade remota, escondida, nós queremos ajudar. Amém? E nós queremos renovar, não só sempre, né, o irmão coitado, ele já tem idade, estão ali sozinho carregando as coisas, vamos ajudar ele, vamos renovar mais jovens para colocar o ombro junto com ele, mas não jovens que causem problema, não jovens que depois venham a rebelar contra o irmão, não, são jovens já trabalhados com relação à autoridade, com relação a encabeçamento, não é isso? Mas jovens alinhados com a palavra profética. Eles vão dar muita energia, muita força para esses irmãos que têm mais maturidade. Nós queremos somar energia, força com maturidade e aperfeiçoamento. Então, irmãos, eu acho que já está acontecendo, e eu creio que daqui para frente nós vamos fazer acontecer mais ainda, porque nós estamos, eu vou falar isso na mensagem de hoje à tarde e amanhã de manhã, irmão, nós estamos já na reta final. O mundo não para. O mistério da iniquidade já opera, com suas filosofias e ideologias, invertendo coisas, não é isso? E as coisas estão acontecendo rapidamente, com a velocidade da informação, velocidade da comunicação, irmão, tudo está sendo usado por um lado e por outro lado, e nós queremos usar para o Senhor. Nós queremos, irmãos, usar para que o Senhor possa estar nessa reta final, trabalhar mais ainda, usar mais ainda a sua igreja, né, para que Ele possa voltar. Que tal, irmãos? Então, para isso, nós precisamos trabalhar num tipo de unidade. Essa unidade, quando nós no passado vimos a visão da igreja, a visão da unidade da igreja, cada cidade só deve ter uma só igreja, o povo de Deus tem que ser um, né? Nós pregávamos essa unidade, às vezes até nós pregávamos contra, né,
alguns pastores, porque eles estavam na divisão, quer dizer, na nossa falta de visão também de ajudar, nós acabamos, né, sendo um pouco agressivo com relação a isso, mas graças a Deus isso é passado. E hoje, irmãos, nós queremos, e mesmo aquela unidade do povo de Israel, do povo de Deus, aquela unidade é ainda uma unidade muito superficial, a unidade que nós entendíamos. Mas agora, irmãos, o Senhor está nos revelando uma unidade de uma forma mais profunda. E eu quero, né, hoje, só para terminar aqui, então, eu ainda não terminei. Então, Moisés foi usado por Deus como o profeta. E em Números 12, Deus falou assim: se há um profeta entre vós, eu, pelo sonho, né, ou pela visão, eu falo com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, porque face a face eu falo com ele. Ele vem a forma do Senhor. Como vocês ousaram, né, a não temer, falando contra Moisés? Quer dizer, Moisés era o profeta do Antigo Testamento. Era o profeta. Havia muitos profetas, mas Moisés era o profeta do Antigo Testamento. Agora chegou no Novo Testamento, irmãos, também Deus estabeleceu o profeta. E quem é o profeta no Novo Testamento? Quem é? Não tem coragem de falar? É Jesus. Pode falar. Jesus era o profeta. Mas veja, irmãos, quanta dificuldade para os judeus aceitarem que ele era o profeta. Vocês perceberam? A luta surda que está por trás, irmãos, é não fazer o povo crer na palavra profética. Quando crê na palavra profética, olha que resultado dá. Então, Satanás quer o quê? Fazer com que o povo confunda, né? Jesus veio aqui na terra, ele desde, né, no Evangelho de João, ele falou assim: eu sou o pão que desceu do céu. Eu fui enviado, não é isso, para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade, não vim buscar a minha própria glória, mas eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. E as palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, da forma como o Pai fala, eu julgo. Eu falo as palavras que o Pai fala para mim, não são as minhas palavras. E as palavras que o Pai fala é que faz as suas obras. Então, irmãos, ele mais do que deixou claro isso, mas os judeus não conseguiam entender. E por final o rejeitaram e por final o crucificaram. Portanto, irmãos, o segredo está em reconhecer o profeta. E nos nossos dias, o Senhor tem usado os seus profetas, mas na verdade, irmãos, é o profeta que está falando. Hebreus fala: nos últimos dias nos falou pelo Filho. Quer dizer, o Senhor ainda nos usa, mas é o próprio Senhor Jesus falando. Então, se você ouve a palavra do profeta, as coisas acontecem, tá? E vou dizer uma coisa: o profeta Jesus já estava escrito na lei o seu surgimento. Sabia disso, não? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 18, como diz? Está na lei isso, está na lei, Deuteronômio 18. Capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim Moisés,
a ele ouvirás. Isso está escrito na lei, no livro da lei. Versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Eu vou repetir: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus não tinha liberdade de falar qualquer palavra sua, ele falava tudo que o Pai lhe ordenava. Porém, o profeta, versículo 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Portanto, irmãos, ouvir a palavra profética e duvidar que seja a palavra de Deus, Deus pedirá contas de nós. Mas se nós praticamos essa palavra, Deus abençoa, Deus põe a mão de bênção. Você vai dizer, mas e se alguém falar uma palavra que Deus não falou? Não tem problema. No versículo 20: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Será morto. Por isso, irmãos, não cabe a você ficar julgando. Se a palavra veio, seja simples, pratique, obedeça, principalmente quando você vê que há fruto, as coisas estão acontecendo, porque o Senhor está confirmando a sua palavra com sinais. Então, vou terminar com os versículos que nós lemos hoje, Primeiramente, a 1 João capítulo 1, vamos olhar, 1 João capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Primeiro João capítulo 1. Olha que maravilha. O que era desde o princípio, eu faço questão de ler para vocês. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Eu vou falar palavra da vida, fica mais claro para vocês, com respeito à palavra da vida. Irmãos, que a palavra é maravilhosa, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. Que vida é essa? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Irmãos, Jesus é a própria vida eterna. O Filho de Deus é a própria vida eterna. Ela estava com Deus, mas ela agora foi manifestada. Por isso, irmãos, não menospreze a palavra. A palavra é a vida eterna, a palavra é o próprio Jesus. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, quando nós falamos palavra, não é como os filósofos gregos de tentar convencer as pessoas pela filosofia, pelo convencimento, pela eloquência, mas é a vida. Nós, quando falamos dessa palavra, nós anunciamos a vida eterna, e essa vida nos mantém em comunhão. Não somos concorrentes, não estamos disputando lugar na igreja um com o outro, um lugar na obra um com o outro. Irmãos, nós fomos chamados para essa comunhão. Nós
participamos junto dessa vida. Irmãos, é isso que a gente tem que enxergar. Esse é o princípio da nossa unidade, tá? Então, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, com os apóstolos, com João e os apóstolos. Ora, a nossa comunhão é com quem? A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, a nossa unidade não pode ser meramente uma unidade humana. Não pode ser uma unidade da gente brigou e amanhã a gente termina tudo em pizza. Vamos chamar uma pizza e tá bom, vamos nos reconciliar. Irmão, não é essa a unidade. A unidade, irmãos, é com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Essa unidade é intrínseca, essa unidade é muito maior do que uma unidade humana. Por isso que vou terminar com João 17, vocês vão perceber. E Deus vai fazer essa unidade entre nós, viu? Eu creio, Ele vai fazer isso, trabalhar isso entre nós. João 17. De modo, irmãos, quando alguém olhar para um aqui, ó, está olhando para o todo. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Quando Filipe disse, mostra-nos, ó Pai, isso nos basta, mostra-nos, Pai, isso nos basta. Jesus falou, ué, tanto tempo que você está comigo, não tem visto que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E quem me vê a mim, vê o Pai? E que eu e Pai somos um? Irmãos, essa unidade Deus vai trabalhar entre nós também. Vai chegar um momento que quem vê um está vendo o outro. Não está vendo competição, não está vendo diferença, né? Então, irmãos, hoje se vê um, você vê, opa, esse aqui fala mal do outro, esse aqui fala mal do outro. Irmãos, hoje ainda não chegamos lá, mas, irmãos, eu creio que vai chegar um dia, quando a gente olhar para um, está olhando um todo. Nós somos um, mas um de fato, um, né? Que unidade é essa? Né? No capítulo 17, versículo 21, né? A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha só que coisa linda. O Pai e o Filho são um. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Essa unidade intrínseca, essa unidade já inerente, né? E Ele deseja, está trabalhando para que nós sejamos um nele, um no Pai e no Filho, né? Aí, onde estou? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então, a glória que Jesus está nos transmitindo, a glória do Pai, visa nos fazer um. Então, essa unidade não é fabricada, né, artificialmente pelo homem. Essa unidade vem pela glória de Deus. Conforme nós vamos passando pelo processo de glorificação. Vou tentar falar um pouco melhor depois nas mensagens. Conforme nós vamos passando pelo processo de glorificação, irmãos, essa unidade vai acontecendo entre nós. Essa unidade entre o Pai e o Filho, e nós vamos ser inseridos também nessa unidade. No versículo 23, né? É isso, né? E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Jesus está em nós, não é isso? E Deus Pai está em Jesus. É para quê? Para que nós sejamos aperfeiçoados na unidade. Porque nós não temos essa unidade. Essa unidade não vem do homem. Essa unidade vem de Deus. E vem da glória de Deus. Portanto, irmãos, esse é o nosso futuro. Se nós ainda temos diferenças entre nós, se nós ainda temos
alguma coisa que a gente não consegue engolir um do outro. Irmãos, é bom a gente deixar isso logo para trás, porque o que o Senhor está fazendo entre nós, irmãos, vai ser uma coisa linda, uma coisa, uma unidade orgânica, total, intrínseca, né? E só mesmo existe entre o Pai e o Filho e o Pai, e Ele está nos inserindo nessa unidade. Maravilhoso. Eu vou falar só até aqui, espero que o Espírito te esclareça, porque eu não consigo mais falar mais do que isso. Que o Senhor possa revelar a você, mas eu quero dizer, irmãos, cada vez mais, vamos deixar para trás, irmãos, qualquer desconfiança entre nós, não é isso? Às vezes, ontem mesmo tive comunhão com os irmãos aqui, né? Às vezes surge um item e alguém, né, desconfia alguma coisa e comenta desnecessariamente com as pessoas que não tem nada a ver com isso. Não sei se você está entendendo. Por exemplo, eu estou promovendo uma coisa, e se você enxerga alguma coisa que poderia ser melhorado, poderia ser ajustado, você tem uma opinião, venha falar diretamente comigo, certo ou não? Aí tem a oportunidade de eu avaliar diante do Senhor, dá para ajustar, não é para ajustar, certo? Só que em vez de vir falar comigo, você vai falar com outra pessoa que não está envolvida diretamente no assunto. E essa pessoa vai ouvir, e vai soar como reclamação, não é isso? Vai soar como insatisfação. Irmãos, Satanás tem feito muito esse trabalho entre nós. A gente tem que parar com isso. É ou não é? Tem que parar com isso. A gente tem que ir direto, não é isso? Para onde se resolve a coisa. E não ficar espalhando morte, espalhando fofoca, espalhando coisa, não é isso? Irmãos, isso não edifica. Nós queremos edificação. Nós queremos que a obra de Deus seja feita, não é isso? Então, daqui para frente, cada vez mais transparentes, cada vez menos politicagem, né? E entre nós, irmãos, a unidade perfeita. A unidade como pai é com filho, filho é com pai. Assim não damos lugar para o diabo. O Senhor vai nos aperfeiçoar na unidade. Irmãos, isso é dessa forma que nós vamos avançar daqui para frente. Tá? O Senhor abençoe vocês. Amém.